Vou chamá-lo André. E vou fazer uma, assim, eu não gostava, mas a última experiência que tive com o professor Carlos foi que eu falei um pouco da biografia dele e, falei besteiras, mas eu vou tentar ver se seja curto e grosso. Vou falar um bocadinho só do André, para depois, talvez vai me corrigir e depois adicionar alguma coisa que achar que eu não fui a tempo de dizer. Então, o André não é professor, ele não quer que seja chamado professor, já não dá aulas. É investigador sénior do grupo de sistemas inteligentes da... André, eu não consigo pronunciar bem o nome da Fraunhofer, não sei se é assim. Fraunhofer. Fraunhofer, ok, em Portugal. E tirou a sua licenciatura, mestrado e doutoramento em Engenharia Biomédica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal. Já aplicou técnicas de Machine Learning desde 2010, já é experiente muito tempo, e tem vindo a trabalhar com Deep Learning desde 2016, tanto no meio académico como na indústria. Espetáculo, são experiências dessas que nós gostaríamos de ter do nosso lado. Na sua página profissional do LinkedIn indica como sempre teve um fascínio por vários tópicos, tais como medicina, física, biologia ou matemática. Não sendo por isso uma surpresa de facto de ter enveredado pela engenharia biomédica. Apesar disso, a sua investigação centra-se muito à volta das aplicações de data mining em medicina e saúde. Vou parar por aqui, porque eu tinha mais uns 2 parágrafos para falar, senão, assim, talvez tento mitigar o erro. Portanto, André, está à vontade, o painel é todo teu. Obrigado. Ok, obrigado. Antes de mais, agradeço também o convite para participar. É sempre bom partilhar aqui um bocadinho do conhecimento e do que é que se faz nestas áreas que estão em voga e que têm tanto impacto. Pronto, e o que fui desafiado foi para trazer um bocadinho de conteúdos de introdução ao Deep Learning. Nós quase todos, se estivermos um bocadinho atentos, já ouvimos falar em Deep Learning, em redes neuronais, e portanto aqui trago um bocadinho destes conceitos que estão por base. Portanto, a ideia não é 1h30 ficarmos todos profissionais neste tipo de redes, mas sabermos para que é que elas servem, o conceito que está por trás e que vários tipos de redes é que se podem explorar para que diferentes problemas. No final, se tivermos algum tempo, vou se calhar também tentar apresentar alguma das coisas que nós fazemos na Fraunhofer Portugal usando estas redes neuronais. Okay? Portanto, agradeço também este resumo da minha experiência. Basicamente foi isso, sou biomédica, mas nos últimos anos tenho aplicado não apenas à saúde, também na parte de retalho, manufatura, indústria em geral. Pronto, e são técnicas que nos dão algum valor acrescentado e é isso que eu acho que também procuramos. Pronto. Para não perder muito mais tempo, vou começar a navegar. Portanto, vou começar a explicar o que é o Deep Learning como conceito, depois o porquê que ele apareceu e que motivação é que traz estas técnicas. Depois vou descrever o que é o neurónio artificial. Nós falamos em redes neuronais, temos que falar primeiro do neurónio artificial, depois como é que conseguimos treinar estas redes, e depois vou entrar um bocadinho mais de detalhe em 4 tipos de redes diferentes e consoante o objetivo em que elas são utilizadas. E no final, como disse, se tiver tempo, vou apresentar um bocadinho de aplicações na Fraunhofer Portugal Laicos. Pronto. O Deep Learning, vocês já devem ter ouvido, e até hoje de manhã, a parte de Machine Learning em geral, em que temos uns dados de entrada X para prever algum dado de saída Y. Né? E o Deep Learning continua a ser uma abordagem de Machine Learning. Portanto, vemos aqui à direita, dentro da inteligência artificial, temos uma das áreas de Machine Learning, em que há aprendizagem a partir da experiência e de dados. E dentro do Machine Learning podemos identificar algumas técnicas onde se inclui o Deep Learning, as redes neuronais, ok? Para perceber um bocadinho a taxonomia e até a vertente histórica, em que se começou a falar no Deep Learning já no século XXI. Portanto, embora as redes neuronais sejam uma técnica dos anos 70, e depois houve ali alguma pausa, já vou explicar um bocadinho porquê, mas só mais recentemente, nas últimas décadas, é que se ouve falar mesmo em aprendizagem profunda, Deep Learning. Pronto, a ideia então na maior parte das tarefas, é minimizar a diferença entre estas previsões que um modelo nos dá e um output ou saída esperada. Portanto, temos que ter aqui uma medida de erro. Só que a diferença, e daí o nome, é que usa várias camadas de neurónios artificiais
interligados de uma ou de outra forma, para ir retirando desde os dados de entrada até os dados de saída para alguma previsão. Portanto, eu trouxe aqui uma imagem que é representativa. Por exemplo, aqui queríamos diferenciar, por exemplo, imagens de cães e gatos. Pronto, e o input poderá ser a própria imagem, poderá ser variáveis que nós extraímos, texturas, cores, etc. E depois podemos ter N camadas escondidas de neurónios interligados. Quanto mais camadas, mais complexo o modelo, para chegar ao output, se é um gato ou se é um cão. Okay? Pronto. E esta parte do deep ou da profundidade tem a ver com o número de camadas que se inclui neste modelo. Pronto. Depois o porquê. Então, tem demonstrado um sucesso enorme em aplicações, mas especificamente em visão computacional, em que nós queremos simular um computador a analisar uma imagem, reconhecimento de fala e tradução de texto. Né? Se vocês usam o tradutor do Google e já o usam há uns anos, devem ter notado uma evolução tremenda, por exemplo, de há 10 anos para cá, nessa parte do tradutor. Portanto, e eles começaram a utilizar também redes neuronais, foi uma das grandes motivações na Google para usar Deep Learning, foi precisamente a tradução. Pronto, e aqui trouxe só uma curiosidade, o número de publicações no archive que tenham no nome ou no título Deep, Adversarial ou Convolutional, vamos falar alguns destes termos na apresentação, e houve aqui um evento em 2012 que provocou este boom. Eu, se calhar, não vou perguntar à audiência, porque agora não se promove tanto esta interação, mas houve aqui um evento em 2012 que foi, há uma competição chamada ImageNet, que é mesmo para classificar imagens em dezenas ou até centenas de diferentes classes ou categorias. Pronto, e os erros andavam, a progressão do erro andava muito lenta, ali muito linear, e depois em 2012 chegou a AlexNet, não sei se vocês conseguem ver o meu rato, mas chegou aqui a AlexNet que fez, pronto, destruiu a competição naquele ano e foi o primeiro uso, não era a primeira introdução de uma rede neuronal, mas foi a primeira vez que uma rede neuronal foi treinada e executada de forma eficiente e a demonstrar tão bons resultados. Pronto, e a partir daí foi um boom nos últimos anos com as redes neuronais. Aqui trago só esta linha a vermelho, que é o erro humano, que está à volta de 5%, e se forem ver, já há mais de 6 anos, em 2015, que a máquina ultrapassou esta performance humana no que diz respeito à classificação de imagens. E quem diz esta tarefa diz várias outras. Não é? Já, um dos AlphaGo, não é, de DeepMind, que ganhou o campeão do mundo do Go, que é um dos jogos mais complexos, também usa Deep Learning, mas de outra forma, mas também é um resultado muito interessante. Pronto, aqui trouxe muito rapidamente alguns exemplos de tarefas que podem ser feitas com redes neuronais. Esta, por exemplo, para a condução autónoma é muito importante, conseguir reconhecer na imagem não só que existem carros na imagem, mas onde é que eles estão. Nós conseguimos segmentar até nível de pixel a pixel, os pedestres principalmente, para o carro detectar se um pedestre se atravessar na estrada. A segmentação de imagens, a detecção de objetos é uma das tarefas muito mais importantes e que se tem desenvolvido no Deep Learning. Outra coisa que também vou falar ao longo da apresentação é a geração de texto. Estes modelos podem ser generativos, ou seja, nós podemos dar todas as obras de Shakespeare para o modelo aprender e ele consegue gerar bocadinhos de texto, né? Se calhar não vão fazer todos sentido para um texto, para um romance completo, mas se calhar um soneto ou assim, já são coisas que fazem sentido. Um dos que eu achei piada foi alguém que fez um gerador de pequenos episódios de Simpsons. E quem diz coisas mais estruturadas e criativas também diz código, né? Nós temos de gerar funções, ou código de source de Linux, por exemplo, com base num outro tipo de funções. Portanto, há todo um mundo de possibilidades. Pronto, aqui já tinha falado em... Okay, so accuracy from voice to text for multiple... may mean that they have less money to spend on other forms of investment. It may mean they have lower profits, so therefore they have less money to deliver in the form of company tax into government coffers. Those things... Pronto, e isso poderia estar agora aqui eu a falar e ter uma tradução ou uma transcrição automática que ficava registada. Isto já existe, está continuamente a ser melhorado e por trás temos então redes neuronais a trabalhar. Pronto.
passando à frente. Aqui outro também conhecem que tem no vosso telemóvel é o Translator da Google. Uma coisa é inserir o texto, mas vocês podem também mostrar com a câmera do telemóvel, mostrar um texto e ele traduz na hora. Okay? Então, não vou mostrar aqui o vídeo, que é um bocadinho comprido. I have to tell you. E aqui um número interessante que é, quando falamos em modelos generativos, podemos gerar até música, não é? E este resultado foi algo que foi aprendido com toda a discografia dos Beatles para gerar uma música que depois foi, claro, que foi pós-processada por um editor humano, digo, mas mesmo assim vocês conseguem ver aqui que poderia ser bem uma música no estilo de Beatles. É que vocês não conseguiram ouvir. Ok, pronto. Uma das coisas que existe um website, depois posso deixar o link, que é o thispersondoesnotexist.com, e cada vez que fizerem refresh vão obter uma cara nova sintetizada artificialmente. E aqui vou só mostrar. Mas consegue ser manipulado, esta cara não existe, foi gerada, mas conseguem manipulá-la conforme algumas variáveis. Isto já tem alguns anos. Já evoluiu isso consegui, claro que tem depois um aspecto ético e mais assustador. Nós já vimos a pôr o Obama a falar sobre alguns tópicos que de facto não falou, ou transformar, e depois vou explicar um bocadinho melhor como é que isto é feito. Pronto. Então, isto é um esquema geral, já tinha mostrado um bocadinho no primeiro GIF, mas isto é um bocadinho um esquema geral de uma rede neuronal, ou seja, temos uma camada de entrada ou de input, temos uma camada de output onde queremos o nosso resultado, e lá por dentro temos N camadas de neurónios, que podem ter mais ou menos neurónios, e podem estar interligados entre si de uma ou mais formas. Okay? Esta rede aqui, todos os neurónios estão ligados à camada seguinte, pronto, e a ideia é que a informação flua desta camada até esta, para nos dar algum resultado, seja uma classificação de imagem, seja uma previsão da próxima palavra num texto, etc. Então vamos à unidade mais básica de uma rede neuronal, que é o neurónio artificial. Ou seja, os cientistas, isto já veio dos anos 70, um bocadinho mais cedo, inspiraram-se no neurónio biológico e como eles comunicam uns entre os outros através de sinapses e de correntes elétricas, para fazê-lo de uma forma matemática e que pudesse ser implementada numa máquina. Ok? Portanto, o que nós fazemos é, sabemos que vários neurónios, através dos seus dendritos, conectam um neurónio de uma camada seguinte e que estes sinais elétricos são somados de alguma forma para ativar o próximo neurónio. Okay? Então o que eles fizeram foi isto. Nós temos N, aqui representado pelo X0, X1, X2, sinais de entrada, que pode ser uma entrada desde os dados originais ou dos neurónios anteriores. Depois, estes neurónios, o sinal deles é somado e ponderado, e depois existe aqui que nós chamamos um termo de bias, que também pode ser aprendido, mas é um termo fixo, e depois, através de uma função de ativação, que eu já vou explicar, para introduzir uma não linearidade, conseguimos passar, ou seja, chamamos oxónio de output, ou de saída, conseguimos passar a informação ao neurónio seguinte, ou à decisão, ou seja, este aqui pode ser a última camada, e aí temos o output, que é a decisão do modelo, ou poderíamos continuar a seguir de camada em camada, que o processo é semelhante. Ok? Pronto, eu se calhar não sei como é que preferem, se preferem interromper com alguma dúvida, ou se quiserem escrever no chat e depois discutimos no final, depois deixo também a vosso critério. Pronto, a tal função de ativação que falei pode ser de vários tipos, ou seja, a ideia é que ela introduz alguma não linearidade. Aqui é um bocadinho mais matemático, mas ou seja, se não tivéssemos esta função de ativação, no máximo, o problema mais complexo que nós conseguíamos modelar seriam problemas lineares. E nós não queremos isso. Para isso já temos muitos algoritmos clássicos. Portanto, de forma a introduzir essas não linearidades, existem algumas famílias de funções. Pronto, eu mostro aqui algumas. As clássicas são as de cima, a sigmoide,
que nos traz para problemas de regressão, podemos ter isto de -1 a 1, depois escalar, etc. Ou a softmax, que faz quase um squash entre 0 e 1. E entre 0 e 1 nós costumamos usar isto para problemas de classificação, para eu dizer que tem 50% de probabilidade de ser cão ou gato, ou tem muita certeza, então diz que é 99% de ser cão. Pronto, este softmax ajuda a transformar isto quase numa probabilidade. E é muito utilizado em problemas de classificação. Em baixo temos a tangente hiperbólica, que também é utilizada porque faz esta transição mais suave em alguns problemas, mas já não é tanto utilizada. E depois temos esta, que é uma distribuição linear, quando o input é positivo, mas quando o input é negativo, nós temos ali quase zero, ou então existem umas variações que têm próximo de zero, e isto é suficiente para evitar alguns problemas que vamos discutir mais à frente, mas o facto de ser só linear numa parte do domínio já ajuda a introduzir estas não linearidades que falava. Pronto, então como é que nós treinamos uma rede destas? Nós precisamos de saber quão errada está a rede, ou seja, a rede vai nos dar algumas previsões e nós precisamos de dizer à rede, ok, aqui acertaste, aqui estás errada, e quão errada está, ok? É isso que ela depois ajuda para acertar os pesos das próprias camadas. Portanto, o que nós chamamos a diferença entre o que a rede prevê e o que devia se prever, ou que devia ser correto, nós chamamos o erro, e pode ser modelado através de uma função de custo, ou de erro, ou de loss. Pronto, são todos sinónimos. Pronto, e quando falamos de regressão, por exemplo, para prever a temperatura da manhã, um dos erros pode ser o MSE, que é o Mean Squared Error, ou o erro quadrático médio, que no fundo faz só a diferença entre o previsto e o real, o quadrado e a soma dos vários erros. Okay? Uma função que também vem de machine learning mais clássico, portanto não há aqui nada de novo em relação às redes neuronais. Se estivermos a falar de classificação, o erro já não é tão quantificável, interessa-nos é se ele acertou, ou quantas vezes é que acertou ou falhou na classe, por exemplo, se a imagem era um cão ou gato, e portanto aqui geralmente usa-se uma das classes mais standard, é entropia de classe categórica. Ok? Aqui em baixo, isto parece mais complicado do que é na verdade, o que nós vamos ver é se ele acertou ou falhou, os erros e os acertos, fazer um algoritmo só por estabilização numérica e depois somar estes erros todos. Okay? Mas no fundo o que queremos é uma medida de quão certo ou quão errado está cada previsão. Pronto, e agora já sabemos quão longe a rede está do alvo, mas como é que ela acerta ali os parâmetros da rede. Pronto. Se nós quisermos minimizar um erro e for um problema simples, podíamos, se tivermos este gráfico da função de erro, minimizar é encontrar a derivada zero. Não é? Se nós encontrarmos a derivada zero, temos o mínimo da função. Com 2 dimensões ou 3 dimensões, conseguimos chegar lá. O problema é quando temos muitas camadas, quando estamos a falar de redes profundas, isto acontece, isto torna-se muito complexo. Então, usar este mínimo, encontrar o mínimo desta função de custo, torna-se impossível fazê-lo de forma matemática. E então, este foi realmente um dos grandes problemas que atrasou o sucesso das redes profundas na década de 70, que eles chamam o inverno do AI. Precisamente porque não se conseguia ultrapassar esta questão para problemas ou modelos mais complexos. Depois, o que apareceu no início do novo século foi a backpropagation, ou seja, a propagação para trás. Okay? E isto para trás no sentido que a rede dá-nos uma previsão e depois nós vamos explicar à rede em que medidas é que ela falhou e ela usa esta propagação do erro nas suas camadas para ajustar os parâmetros. Okay? Isto é muito mais rápido do que estar a fazer derivadas parciais para cada peso em separado. Principalmente agora, algumas redes têm centenas de milhões de parâmetros, portanto isto era impensável fazer. No entanto, pode acontecer ficarmos presos no mínimo local, eu já vou explicar. Pronto, o que acontece é que usa-se uma regra de cadeia, aqui quem já teve cálculo vai reconhecer, e o que ele faz é que faz a computação simultânea das derivadas parciais de uma passagem na rede. Okay? Nós temos uma passagem à frente, que eles chamam forward pass,
e depois temos uma passagem para trás com os gradientes do erro. Ou seja, nós temos aqui, isto é outra vez um neurónio, em qualquer camada, que tem 2 inputs e tem um output Z. E nós sabemos qual é o gradiente da função em relação a este output, e depois vamos desmanchar este gradiente ao longo dos seus inputs e das suas camadas. Isto soa bastante complexo e não quero que vocês consigam implementar a partir de hoje uma backpropagation, mas só para perceber a ideia de que o erro propaga ao longo das camadas da rede. E é assim que ela acerta os seus parâmetros. Pronto, então aqui, essencialmente, temos 2 passos. Um passo para a frente, o forward pass, em que vai desde o neurónio de input, tem a combinação linear com os outros neurónios, e depois no output temos uma medida de performance, ou seja, a tal função de loss ou de custo. Com este custo ou este erro, conseguimos depois propagar os gradientes para trás e a rede vai acertando os seus pesos, W, consoante o gradiente o gradiente do erro é maior ou menor. Okay? Pronto. Essencialmente, uma das técnicas de fazer isto é com a descida de gradiente. Ou seja, a rede vai ajustar os parâmetros ou os pesos na direção que lhe der o menor erro. Nós queremos o menor erro, não é? Portanto, o que vamos fazer é a melhor direção que nós virmos naquele passo. Portanto, imaginemos uma analogia que eu costumo dar, imaginemos que chegamos ao cimo de uma montanha, um helicóptero deixou-nos lá em cima e nós queríamos chegar à base. Como é que nós íamos seguir? Nós íamos sempre, a cada passo, ver qual era a distância mais fácil para chegarmos lá mais rapidamente, ok? Portanto, o primeiro passo seria nesta direção, o segundo passo seria mais nesta, o declive ia diminuindo, o tal gradiente, mas a direção é que interessa, ok? Para chegar ao mínimo que nós queremos que seja global, mas pode não ser. Portanto, traduzindo isto numa equação matemática, os parâmetros atualizados, ou seja, estes novos parâmetros, serão os atuais ou os anteriores, afetados por algo que depende da função de custo ou de loss, vezes o gradiente do erro e uma aprendizagem, uma taxa de aprendizagem, um ritmo de aprendizagem. Nós podemos escolher, lá está, eu aqui podia escolher dar passos maiores ou mais pequenos. E é isso que nós chamamos como uma taxa de aprendizagem. Se for demasiado alta, nós podemos ultrapassar o desejado, não é? Porque estamos a dar passos demasiado grandes. Se for muito pequenino, nós podemos estar a fazer demasiado lentamente e demora a chegar à solução que nós queremos. Pronto. E de formas é que nós podemos fazê-lo? Nós podemos dar isto tudo em memória, usar as N amostras, e isto é chamado a vanilla porque é a abordagem mais naiva ou mais simples que pode ser, é dar o dataset todo ao treino para treinar, mas isto às vezes nós não conseguimos colocar o dataset todo em memória. E, portanto, outra alternativa é dar uma amostra de cada vez, que é o que chamamos de estocástico ou single. Cada amostra vai à rede, mas isso implica, como cada amostra é muito diferente da próxima, que a aprendizagem pode estar ali um bocadinho mais aleatória, não é? Muito mais divergente. Então, um bom compromisso é o que se chama mini-batch, ou seja, por exemplo, K conjuntos dos N totais no dataset. Por exemplo, podemos fazer mini-batch de 8 imagens, de 16 imagens, e assim já não temos aquele problema da variabilidade de usar só um, mas conseguimos que caiba em memória. Portanto, é o melhor dos dois mundos. E geralmente é a abordagem que se costuma utilizar. Pronto, aqui trouxe só um GIF para vocês verem. Existem diferentes implementações destas técnicas, com vantagens e desvantagens, e a ideia é que nós queremos, por exemplo, aqui chegar aqui ao mínimo, que é a estrelinha, e algumas, dependendo da implementação, existem maneiras diferentes de lá chegar. Alguns passos maiores que depois convergem, etc, etc. E existem alguns problemas também, porque se o espaço tiver esta forma, que é a forma de cela, o que pode acontecer é quase, se pensarmos nisto como uma gravidade, é que nós estamos ali à procura e a gravidade depois pode levar a que estes algoritmos se desviem muito da própria solução. Ou seja, ele tende a sair, mas se calhar não na solução desejada. Portanto, existem aqui alguns problemas que têm que ser endereçados. Pronto. Alguns problemas que se conhecem é os gradientes desaparecerem. Isto quer dizer que
se eu tenho um gradiente que vai desaparecendo à medida que eu ando para trás no backpropagation, no backward pass, o que vai acontecer, se não há gradiente, é que as camadas mais perto da entrada não vão ser atualizadas. Ou seja, se isto for o ritmo de aprendizagem, a camada aqui para trás vai deixar de aprender. E porquê é que isto acontece? Por exemplo, se nós tivermos uma função de ativação que é a sigmoid, que tem esta forma azul, e nós fizermos a derivada é este montinho. E a derivada deste montinho é um montinho mais pequeno, etc, etc, etc. Já estão a ver onde é que isto vai parar. Portanto, a derivada das derivadas das derivadas vai achatando ali a curva e vai diminuindo a aprendizagem das camadas anteriores. E daí aquela solução que eu mostrei também, da ReLU, em que tínhamos quase 0 ou 0 na parte negativa e linear na parte positiva. Portanto, porque aí as derivadas ou são constantes ou continuam a ser funções, portanto, já não há este problema de desaparecer o gradiente. Por outro lado, em vez de desaparecer, pode explodir. Ou seja, isto depende também da taxa de aprendizagem, do algoritmo que se usa, mas o que pode acontecer é que ele está ali a passar, e depois chega a um ponto que explode o gradiente e vai muito para longe do ótimo que nós estávamos à procura. A ativação de ReLU também ajuda um pouco neste problema e, portanto, a ReLU, se vocês forem aos tutoriais e vão ver na minha sessão a seguir, também vou utilizar a ReLU. E depois existem algumas outras técnicas que não vou entrar muito em detalhe, que é, por exemplo, se o gradiente ultrapassar um certo valor, fazemos clip a este máximo. Podemos fazer regularizações de diferentes formas aos parâmetros da rede, aos pesos. Existem várias técnicas que depois podem ser utilizadas para minimizar estes problemas. E depois chegamos aqui, como de forma é que podemos combinar estes neurônios todos. Isto é uma tarefa criativa, ou seja, existem arquiteturas para todos os gostos, depois vou explicar algumas em mais detalhe, mas eu gosto deste gráfico porque nos mostra mesmo a possibilidade, um mundo de possibilidades, de formas de combinar os diferentes neurônios. Okay? Pronto, e vou começar um bocadinho pelas convolucionais. Estas são mais utilizadas para dados estruturados, tal como imagens, porque nós poderíamos pegar uma imagem é uma matriz de pixels, não é? Não podemos pensar assim. E eu podia chegar a esta matriz e esticá-la assim num vetor, e seria um vetor como usamos noutro problema qualquer de machine learning, ok? Eu podia usar aquela rede que já mostrei, dando este vetor. Só que o que acontece aqui é que este 4 está próximo deste 1, deste 0 e deste 2, e quando está aqui já não está próximo deste 1, já não está próximo deste 0. Perde-se aqui um bocadinho das dependências espaciais ou das partes geográficas da própria imagem. Okay? E estas redes, as CNNs, conseguem capturar estas relações ao aplicar filtros. E isto foi um bocadinho inspirado da forma como o nosso córtex visual funciona. Além disso, à medida que ele também partilha ou reutiliza alguns parâmetros, o peso computacional também é aliviado. Ok, pronto. Agora concretizando um bocadinho, ou seja, nós, se começarmos aqui à esquerda, com uma imagem RGB, que tem 3 canais, não é? Pronto, isto é só uma imagem, e nós o que vamos fazer é aplicar um conjunto de filtros que transforma e produz novos pixels, ou seja, com pesos, ou seja, vamos modificar o espaço de entrada de certa forma para ele ir apanhando certas características da imagem. Já explico um bocadinho melhor. E fazemos isto várias vezes até ficar com um vetor de variáveis ou de features, um D, como qualquer outro problema de machine learning. Okay? Eu já vou explicar que features ou que variáveis são estas que se conseguem aprender. Pronto. Esta parte, o que nós chamamos, é quase uma lupa. Imaginem que tinham uma lupa, neste caso podemos definir exatamente a dimensão da lupa, e aqui a dimensão vai ser 3x3, que é este quadrado amarelo, e depois vamos andar com a lupa ao longo da imagem e a registar o que é que vemos com essa lupa, e só com a lupa. Okay? E isto dá-nos uma variável convolvida ou convoluta. E nós conseguimos fazer isto várias vezes e vamos criando features, depois a lupa podem olhar para o que viram com a lupa, etc, etc, etc. Pronto, isto só para um bocadinho para a sessão prática a seguir. Este filtro, esta lupa que eu chamei,
é o chamado kernel. Okay? E vocês podem definir o tamanho do kernel. Com uma lupa maior, um kernel maior, vão apanhar mais da imagem. Com um kernel menor, vão ser mais específicos nas variáveis que conseguem ver da imagem. Portanto, é um parâmetro também que influencia a aprendizagem. E depois ele está a andar um para o lado e depois um para baixo, e nós chamamos a passada ou o stride, mas eu podia escolher saltar aqui e ser mais eficiente. Okay? Isto são vários parâmetros, depois podemos discutir um bocadinho. Pronto, e agora chegado aqui, ou seja, que filtros ou que variáveis é que são aprendidas neste processo? Se nós, quanto mais próximo nós estivermos da entrada, ou seja, aqui na primeira camada, as variáveis que nós vamos aprender serão aqui linhas, cantos, cores, etc. Se depois avançarmos para uma camada mais acima, se calhar já conseguimos ver olhos, nariz, uma boca, ou se vamos a classificar gatos e cães, pelos, ou uma cauda, ou uma pata, ou se quisermos avaliar mais objetos, consigo avaliar uma roda de um carro, uma asa de um avião, etc. E depois estas features são combinadas em variáveis ou features mais complexas. Chegamos ao final e já podemos ter rostos ou faces completas, já podemos ter animais completos, carros completos, aviões. Pronto. A ideia é que a complexidade das variáveis vai aumentando das camadas iniciais para as finais. Okay? E é isto que estas variáveis, que antigamente nós tínhamos que extrair automaticamente, ok, temos que fazer um detector de cantos, um detector de texturas, tudo à mão, consoante o problema. Estas redes permitem-nos aprender estas características ou estes filtros de forma automática. Okay? Uma das partes que ainda é necessária neste tipo de redes é, para não explodir computacionalmente, é fazer um downsampling, ou seja, fazer uma amostragem da rede. Isto chama-se pooling, que vai diminuir as dimensões da imagem entre alguns passos. Para além disso, quando estamos a fazer esta abordagem, isto permite-nos, ou seja, se eu tiver um gato no centro de uma imagem, ou rotação, quando eu faço um resumo da imagem, eu consigo dizer à rede que se calhar a posição não importa tanto, a rotação não importa tanto, e o modelo começa a não considerar tanto. Ou seja, se eu aprender a olhar só para gatos num canto da imagem, depois olhar na outra, ele podia falhar. E isto também ajuda nesse sentido, okay? A abstrair-se deste tipo de coisas. Pronto, em resumo, uma das coisas que se costuma utilizar é o max pooling, ou seja, nós fazemos, por exemplo, se for um filtro 2x2, pegamos nesta imagem e partimos em 2x2 cantos, neste caso em 4 regiões 2x2, e tiramos o máximo de cada uma. Da região vermelha o 6, aqui o da verde o 8, da amarelo o 3 e da azul o 4. E então o que acontece é, a partir daqui, aplicando um pooling, ficamos com, por exemplo, a metade, quando um filtro é 2x2, e temos um downsampling da imagem, okay? Um redimensionamento. Isto permite a tal variância rotacional e posicional, mas também tornar o modelo mais eficiente. Okay? Mas temos de ter atenção que alguma informação pode ser perdida neste espaço. Pronto, finalmente, eu estava a falar destes passos aqui, temos os dados de entrada, depois temos os convolucionais, mais a ReLU, o pooling, depois podemos fazer isso N vezes, convolucionais ReLU pooling, convolucionais pooling, convolucionais pooling, chegamos a um vetor. Com este vetor, depois podemos aplicar as tais redes de neurónios densas ou fully connected, todos os neurónios interligados com os próximos, para fazer a classificação, como o exemplo que mostrei no início. Por exemplo, este aqui seria uma análise de um veículo para classificar se era um automóvel, uma carrinha, uma van, uma bicicleta. Então aqui teremos estes passos para a aprendizagem ou extração das features ou das variáveis e estes passos aqui, com estas camadas densas, de classificação com base nas variáveis extraídas. Okay? Em resumo. Pronto, vou só mostrar um bocadinho da evolução. A primeira que se conhece foi do LeCun, que ainda está muito ativo, é um dos gurus do Deep Learning, que permitiu fazer esta aprendizagem de início ao fim, mas ele não conseguiu demonstrar muito potencial porque, lá está, porque tinha limitações de computação, os datasets eram pequenos, então aquelas variáveis extraídas manualmente ainda conseguiam ser melhores. Okay? Depois a AlexNet, que já falei, que ganhou o ImageNet, e aí já conseguia fazer a aprendizagem
completa, já corria em GPUs, etc. Já consegui demonstrar, e a partir daí existiram muitas. A Inception da Google, que tornou as redes ainda mais profundas, com centenas de camadas. A VGGNet, que é interessante porque é aberta, é uma arquitetura uniforme e pode ser muitas vezes utilizada noutros problemas até comerciais. E temos, depois em 2015, uma rede que era muito profunda, tinha mais de 150 camadas, aqui por blocos, que conseguiam torná-la mais eficiente na aprendizagem. Pronto, aqui finalizando as CNNs, falamos de imagem, e agora outro tipo de dados, que é muito importante, são os dados temporais. Uma das características que eles têm é a recorrência, ou seja, nós com algumas redes, para dar esta noção de sequência ou de dependência no tempo, é muito difícil noutros tipos de redes. E, portanto, aí alguém introduziu as redes neuronais recorrentes, ou as RNNs, para introduzir este tipo de recorrência. Pronto. Então isto que permite dar é alguma memória, algum tipo de memória à rede, e portanto não é fácil de paralelizar. O que acontece? Nós temos uma rede que depende de um dado que é desdobrada, ou seja, temos um dado no instante de um T0, que depois influencia o modelo no T1, depois influencia o modelo do T2, etc. Ou seja, tem uma memória de trabalho. Pronto, trouxe aqui um GIF em que nós temos, por exemplo, simulem que isto é uma camada, nós temos aqui o input, que é o xt no instante t, que vai combinar com o estado que já conhece, que traz de memória, okay? E depois é processado numa rede normal e depois este estado é atualizado para passar ao próximo instante. Ou seja, o que nós vamos fazer é o estado atual, ou o tempo atual, combinado com um tempo histórico, com uma informação histórica, vai ser combinado para influenciar a próxima decisão. Okay? Esse é o principal conceito que quero que retenham. E então isto é utilizado para vários problemas que envolvam sequências. Nós podemos ter 1 para 1, continua a ser possível, embora não seja tão interessante porque não é uma sequência. Podemos ter 1 para muitos, e isto acontece, por exemplo, se eu tiver uma imagem que quiser legendar, portanto tenho uma imagem e aqui tem que sair algum texto, uma sequência de textos, ou vice-versa, ou por exemplo ter uma sequência de previsões de bolsa para prever o que vai acontecer amanhã, ou de temperatura para prever o que vai acontecer amanhã, vários para vários, de forma, ou seja, tenho aqui um histórico para prever os próximos dias, ou many-to-many diretamente, em que, por exemplo, posso ter aqui texto. Posso ter aqui um texto em português e aqui um texto em inglês, ou vice-versa, ok? Fazer uma sequência para sequências. Existem vários paradigmas. E uma das dificuldades das RNNs clássicas é que não conseguiam manter muita memória e então não conseguiam lidar com sequências muito, muito longas. E tinham tal problema dos gradientes que desapareciam. Então, alguém propôs, nós temos aqui à esquerda a RNN standard, que só tinha aqui uma função, combinava o estado com o input, saía. Combinava o estado com o input, saía. E alguém introduziu a LSTM, que é o Long Short Term Memory Unit, uma unidade de memória longa de curto prazo, ok? Em que existem vários termos. Ou seja, vai parecer complicado, portanto, não se assustem, mas eu vou fazer um resumo só para o que quero que vocês retenham. Ou seja, a ideia é que existe o que eles chamam o estado da célula, que atravessa toda a cadeia só com algumas interações, ok? Mas este é o estado da célula, okay? Aquele estado de memória. Pronto, e depois existem diferentes portões ou gates que controlam este fluxo do estado da célula. O primeiro gate, o portão, decide que informação é que vamos esquecer. Portanto, o nome é mesmo Forget Gate, ou o portão de esquecimento. Okay? Se nós decidirmos que ele vai esquecer, multiplicamos por 0, aquela componente. Se quisermos manter aquela informação é muito importante, então multiplica por 1. Ou seja, este ramo aqui vai decidir o que é preciso esquecer do que eu já sei. Okay? Depois temos o gate de input, ou de entrada. Ou seja, o outro decidiu o que é que eu esquecia, este decide o que é que eu vou reter do novo. Okay? São dois bloquinhos que têm valores candidato e quais são os valores que eu vou fazer update. Ou seja, quais são os valores do que eu estou a ver atualmente, no meu instante T, que eu vou incluir na minha memória. Ou seja, imaginemos que nós tivéssemos esse poder
de decidir, ok, eu estou a olhar para esta apresentação, o que é que vou querer filtrar, não é? Digamos assim. Vocês querem reter, se calhar, como é que funciona a LSTM em geral, e se calhar não querem reter já esta equação, porque depois podem espreitá-la. E esta rede faz mesmo isto, ok? E, finalmente, podemos fazer o update do estado da célula com o que foi decidido. O que é que eu decidi esquecer e o que é que eu decidi incluir. E, finalmente, temos o gate de output, que vai passar para o estado seguinte. Okay? Então, temos 3 gates e cada um com a sua função. E eu não quero que vocês filtrem aqui as equações, vou deixar depois nos materiais, mas podem ver isto em qualquer lado. O que quero é que entendam. Pode-se filtrar o que se esquece, pode-se filtrar o que entra e depois pode-se decidir o que é que passa. Okay? Outra alternativa à LSTM é uma unidade recorrente gated, que é uma variação da LSTM, em que a diferença é que combina os gates de esquecimento e de input num único gate de update. Pronto. E faz um merge do estado escondido do estado da célula. Ou seja, computacionalmente é mais simples, mas eu não consigo dizer se um deve ser escolhido em relação ao outro. As LSTMs são mais comuns, embora exista gente que prefira as GRUs, mas depende do problema. Não consigo dizer se um é sempre melhor que o outro. Okay? Pronto, entrando aqui nos autoencoders variacionais, e aqui nós estamos a falar até agora de redes que geralmente usam informação de forma supervisionada, ou seja, temos o conjunto de anotações para treinar e apresentar à rede para ela aprender. E agora vou apresentar 2 tipos mais não supervisionados. Okay? E estes autoencoders variacionais são muito utilizados para a aprendizagem de representação. Okay? Uma representação latente dos dados, que depois pode ser muito útil para comprimir, fazer detecção de anomalias, extração de features. Eu trago aqui, outra vez na imagem, porque é mais fácil de explicar, um autoencoder standard ou clássico. Então a ideia é ter aqui um codificador, que geralmente aqui, como estamos a falar de camadas de imagem, são convolucionais na mesma. Depois ele vai aprender um espaço, um vetor de variáveis que chamamos de latente, e depois vai descodificar de forma a reconstruir o input com o menor erro possível. Ou seja, a ideia é aprender qual é o mínimo essencial das variáveis que permite reconstruir a entrada. Ou seja, fizeram, não sei como é que se chama a pessoa que estava a fazer um resumo sobre a minha experiência, se calhar é o meu espaço latente para este fim, ou seja, qual é o conjunto de frases que me define o suficiente para este papel. E aqui é qual é o conjunto de variáveis que define esta imagem o suficiente. Ok? Pronto. Depois, isto implicava, com esta abordagem standard, tudo o que eu conseguiria fazer, eu quando visse esta entrada, conseguia reconstruí-la, mas não conseguia gerar nada de novo. Ele quase que memoriza os dados de entrada. Então, de forma a conseguir gerar novos dados de alguma forma com alguma variação, introduzir-se os autoencoders variacionais, os VAEs. Pronto. E o que eles fazem é introduzir aqui um constrangimento de que este vetor latente não é só memorizado, consegue ser gerado. Pronto, isto aqui tem a ver só com, ele usa, em vez de usar um valor fixo, usa uma média e um desvio padrão aprendidos de uma distribuição. Então, em vez de ir lá buscar um ponto que ele reconheceu do dataset de treino, vai buscar lá à volta. Okay? E aí conseguimos gerar, por exemplo, se calhar se gerássemos um gatinho assim, conseguimos gerar um gatinho disforme de alguma forma. Okay? Depois já vou explicar um bocadinho melhor. Pronto. Isto permite-nos fazer coisas muito interessantes. E uma delas é geração condicional. Ou seja, como nós conseguimos aprender um vetor latente, se eu aprender vetores para propriedades diferentes, consigo manipulá-los. Ou seja, eu consigo aprender uma distribuição do que são rostos normais, consigo aprender uma distribuição do que são rostos com óculos, e então depois consigo fazer este vetor do o que é que significa representar óculos. Se eu conseguir aprender esta representação, consigo chegar a uma imagem sem óculos, aplicar este vetor e dar óculos à imagem. Okay?
E já vou ver outra técnica, mas vocês podem estar a soar familiar com aquelas aplicações que nós já temos todos no telemóvel, de mudar o cabelo, de acrescentar um sorriso, mudar o género, etc. Começou com técnicas destas. Okay? Pronto, e nós podemos usar esta representação latente, ou mais reduzida, aprendida, para fazer clustering e encontrar grupos, para fazer classificadores. Lembram-se que nos convolucionais, para decidir os veículos, tinham todo um passo de extração de variáveis e depois são 2 camadas de classificação. Ou seja, eu posso usar os VAEs para extrair variáveis e depois usar redes neuronais normais para classificar, e não precisa ser redes neuronais, podemos estar a falar de árvores de decisão, Kappa Nearest Neighbors, Support Vector Machines, qualquer coisa que vocês queiram, porque isso o que vos dá é um vetor de valores reais. Okay? Pronto, agora passo por uma das que eu acho das mais interessantes, que são as redes adversariais generativas. Ou seja, o próprio nome já indica um bocadinho como é que elas se portam. Ou seja, temos redes adversariais, implicam algum adversário, né? Algum jogo de um contra o outro, e a parte generativa que também conseguem gerar. Pronto, o LeCun, que introduziu a LeNet em 89, que mostrei há bocadinho, tem uma quote que eu concordo, que é este treino adversarial, no fundo, as GANs, são das coisas mais fixe que aconteceram no machine learning nas últimas décadas e são recentes, têm 7 anos, foram introduzidas por uma altura ainda estudante, pronto, e podem ser utilizadas para aprender uma distribuição de dados de diferentes formas, pode ter discurso, imagens, texto, música, aquela questão dos Beatles que eu vos mostrei, foram utilizadas com GANs. Pronto, e os resultados, ou seja, os VAEs também conseguem fazer geração, mas as GANs deram um passo à frente nesse aspecto. E eu aqui trouxe só um bocadinho uma provocação. Nós dizemos que a inteligência artificial não consegue ser criativa, mas até que ponto? Né? Nós conseguimos gerar coisas novas, porque não definir como criatividade? Se calhar não no sentido que estamos habituados. Mas de facto é que já houve uma pintura gerada por uma GAN que foi leiloada por mais de $400 mil. E depois existem aqui algumas questões éticas e até de propriedade, porque houve depois alguém que se queixou que devia ser reconhecido pelo seu trabalho, que foi baseado, etc, mas deixo isso para as vossas pesquisas depois, mas só para mostrar o interesse que este tipo de técnicas tem, ainda numa fase precoce. Okay? Aqui explicar um bocadinho como é que estas redes funcionam. Estava a falar de 2 adversários, então o que temos são de facto 2 redes. Uma delas é o chamado gerador, a outra é o chamado discriminador, e estão a jogar um jogo de equilíbrios. Okay? A ideia é que um gerador, a partir de uma amostra de ruído qualquer, começa a gerar amostras fake, não é? Irrealistas, e o discriminador vai vendo amostras geradas pelo gerador, falsas, e amostras reais. E ele a função dele é discriminar, ok? Esta é falsa, esta é real, esta é falsa, ok? E este erro do discriminador é propagado para o gerador. O gerador sabe, ok, ele reconheceu facilmente que isto que eu fiz era falso. Portanto, se eu fizer mais assim e conseguir enganar o discriminador, estou a gerar coisas mais parecidas com o real. Okay? Portanto, aqui a ideia, a analogia que eu faço é geralmente com quem falsifica dinheiro e quem está na polícia ou encarregue de apanhar estes contrabandistas. Não é? E, portanto, antigamente as notas falsas eram fáceis de apanhar, mas à medida que os mecanismos vão ficando mais complexos, as notas falsas vão ficando cada vez melhores. Então, depois o próximo passo é alguém tem que desenhar uma nova marca por, etc. E eles andam assim neste ciclo do gato e do rato, em que a qualidade vai aumentando. E nós também podemos falar, por exemplo, nos hackers. Não é? A segurança vai aumentando, os hackers vão ficando melhores e vice-versa. Os hackers vão ficando melhores, a segurança tem que aumentar. E aqui estas 2 redes vão fazendo o mesmo. Ou seja, o gerador tem que ser bom o suficiente a gerar amostras para enganar o discriminador, e o discriminador tem que ser bom ainda a discriminar. Ou seja, nós dizemos que está em equilíbrio quando o discriminador não conseguir distinguir as amostras falsas das reais. Ou seja, que ele dizer, ok, 50% de hipótese que isto é real, ou
ou falso. Portanto, e aí já temos um gerador que consegue gerar coisas realistas naquele domínio. Pronto, isto consegue-se fazer coisas incríveis. Pronto, eu falei há bocadinho daquele site das caras de pessoas que não existem, isso já é assustador. Portanto, um dos primeiros resultados foi gerar quartos inteiros. Aqui não sei se conseguem ver bem o detalhe, mas isto são todos quartos ou divisões que não existem, que foram gerados artificialmente. Lá está as caras, estas foram uma das primeiras em que faziam combinações aprendidas através de celebridades. Nós conseguimos, se calhar, ver aqui um bocadinho do David Beckham, aqui um bocadinho da Beyoncé, aqui um bocadinho do Michael Douglas, aqui um bocadinho... Pronto, conseguimos identificar aqui um bocadinho da Jessica Alba. Pronto. E aqui está o link para o site que eu estava a falar. Pronto. A ideia é que nós conseguimos aprender uma distribuição e depois gerar qualquer coisa lá dentro. Okay? Pronto, depois conseguimos, além de gerar coisas do zero, conseguimos transformar. Por exemplo, um dos papers que surgiu já há 4 anos, que era a Cycle Gun, conseguia transformar fotos em arte, em estilos de pintores famosos, conseguia transformar zebras em cavalos e cavalos em zebras, conseguia, por exemplo, tornar uma paisagem de verão e inverno e vice-versa. Conseguia transformar aqui entre estilos. Isto também é uma coisa muito interessante, porque estilos pode ser qualquer coisa. Nós podemos fazer, por exemplo, desenhar isto, uma ferramenta da NVIDIA que permitia eu desenhar assim um vale, dizer que isto é uma montanha, isto é céu, isto são nuvens, desenhado assim no Paint, né? E depois eu carrego lá no executar e ele transforma-me aqui numa imagem real. Okay? E tal como aqui, consigo criar um prédio com janelas, uma porta, um varandim, e ele cria uma imagem realista com base nisto. Ou fazer aqui um sketch muito, muito mal feito e ele preenche-me com as cores e tornar isto mais vale. Ou imagens de preto e branco para cor, etc, etc. Então, aqui a imaginação é o limite, desde que haja algum conjunto de dados para treinar. Pronto, aqui, semelhante ao que tinha explicado para os VAEs, nós conseguimos aprender as características individuais, ou seja, a cor do cabelo, o sorriso, os óculos, e depois aplicar, ou seja, eu consigo tornar as pessoas cada vez mais loiras, cada vez mais morenas, com sorrisos maiores, com óculos, etc, etc. Portanto, é isso que depois já vemos nas nossas aplicações que nos permitem mudar aqui as fotografias de todas e qualquer forma. Para além disso, existem depois trabalhos mais recentes que permitem, ou seja, se eu consigo aprender uma distribuição, posso aprender uma distribuição de dados normais. Aprendendo uma distribuição de dados normais, quando eu vejo algo anormal, posso marcar, ok, isto não estava previsto, ou isto não estava identificado no que eu aprendi. E conseguimos usar isto para detecção de anomalias, por exemplo, imagens de ressonância, etc, etc. Outro tipo de ideias é que se nós conseguimos aprender distribuições de dados representativas, conseguimos fazer clustering, ou encontrar grupos significativos ou representativos de uma população. Portanto, aqui também não vou entrar muito mais detalhe, mas só para mostrar o que é possível. Pronto, e aqui, não sei, se calhar peço ajuda só para saber quanto tempo é que tenho. Ok, está com 4 mais... Ok, mais 34 minutos, mas agradecia que o professor desse uns 10, 15 minutos para interação com os participantes. Okay. Okay? Então, perfeito. Eu tenho aqui mais 15 minutos, depois ficamos com mais 15 para discutir. Ok, obrigado. Pronto, então trouxe aqui alguns casos para discutir das nossas aplicações do Deep Learning no Fraunhofer ICOS. Pronto, e trouxe aqui dois... É mais fácil explicar, às vezes, o impacto em problemas de saúde, portanto, a facto da área onde trabalhamos mais. Portanto, trouxe aqui um caso em oftalmologia, em que a ideia... Nós sabemos, por exemplo, que como complicação da diabetes, nós temos a retinopatia diabética, que é um dos problemas que afeta mais pessoas a nível mundial, com mais de 200 milhões de pessoas com problemas de visão. E uma das doenças principais é a retinopatia diabética, o glaucoma, onde também trabalhamos. E isto, às vezes, é evitado se tivermos programas de rastreio implementados. Às vezes isto não é fácil, principalmente em países em que a saúde está mais centralizada e com menos acesso às regiões remotas. Okay?
E então, uma das coisas que nós tentamos desenvolver na Fraunhofer e que acabamos de desenvolver desde o protótipo da parte óptica até a parte dos algoritmos, que eu vou explicar, foi o que nós chamamos iFundoscope. Ou seja, isto é um protótipo, um dispositivo em que nós conseguimos acoplar o smartphone e conseguimos tirar imagens do fundo da retina para diagnósticos de diferentes doenças. Okay? Houve um trabalho, isto é mesmo impresso em 3D, portanto é algo muito low cost, que pode ser desenvolvido em áreas mais remotas, de forma barata. Pronto, e nós temos depois algoritmos para auxiliar na aquisição e depois para o diagnóstico por computador. Pronto, e começamos com abordagens clássicas, já há vários anos, em que nós recebemos uma imagem do fundo da retina, tentávamos fazer extração de features, portanto, tentávamos detectar aqui os vasos, tentávamos detectar exudados aqui à volta do olho, etc, etc. Construímos vetores de variáveis e dávamos um algoritmo qualquer, uma SVM, etc, para ter em que estágio da doença é que aquele paciente estaria. Okay? Só que isto dá muito trabalho fazer esta extração de features, embora tenha interpretabilidade, e então há uns aninhos contemplamos o uso de abordagens de Deep Learning, em que aqui o único passo é input, algum pré-processamento, mas sem fazer extração de features, dar à rede neuronal e ela dá-nos a previsão do estágio da doença. Okay? A ideia é que as camadas mais anteriores da rede convolucional aprendam aqui bordas, cores, texturas, que são mais comuns, e depois as camadas vão ficando cada vez mais específicas a este tipo de dados, a este tipo de variáveis. Okay? Se recordam, então, isto é uma rede da Google que nós utilizamos, bastante profunda, mas depois vou falar de uma coisa que é, nós não treinamos tudo de raiz, já vou explicar. Mas aqui só para complementar um bocadinho esta dicotomia entre as abordagens clássicas e as redes neuronais, é que, por um lado, as abordagens clássicas são mais eficientes de forma computacional, são mais interpretáveis, ou seja, eu consigo perceber, por exemplo, se eu aqui usar estes vasos, eu consigo perceber as variáveis que estão extraídas daqui, ou, por exemplo, se o número de exudados ou de microaneurismas for uma variável, eu consigo explicar ao médico o que é. O Deep Learning é mais difícil, mas ganhamos com uma aprendizagem automática que não precisa de conhecer tanto o domínio. Pronto, isto então o que acontece é que este será melhor para problemas de baixa complexidade e o Deep Learning melhor para problemas de mais alta complexidade, para perceber até associações que geralmente os humanos não conseguem perceber. Okay? Aqui as desvantagens das abordagens clássicas é que, por exemplo, uma imagem mais variável que nós não vimos na nossa calibração ou na nossa extração de features vai quebrar o modelo. No nosso caso, nós precisamos, só que nas redes neuronais temos menos interpretabilidade das variáveis e ele precisa de muitos dados para aprender. Okay? Aqui uma comparação de um contra o outro. Pronto, então, uma coisa que nós fizemos, e que eu não falei nos conceitos teóricos, não sabia se tinha tempo, mas é a transferência da aprendizagem, o fine-tuning. Okay? Nós conseguimos pegar, por exemplo, esta Inception V3, que é um modelo da Google, que foi treinado no tal ImageNet, com milhões de imagens e centenas de categorias, mas a ideia é que as camadas mais anteriores, que reconhecem os tais cantos, texturas, linhas, etc., isso é muito mais transversal a qualquer domínio, não é? E, portanto, eu escuso estar a treinar tudo de raiz quando ele já aprendeu coisas muito úteis. Então o que eu faço, vou substituir só as últimas camadas, que geralmente são as mais específicas, e treino só essas para o novo problema. E todas as outras eu posso congelar ou treinar muito mais devagarinho. São pequenos acertos, que nós chamamos fine-tuning. Okay? Isso permite-nos, em vez de levar 2 semanas a treinar uma rede desta profundidade, se calhar treiná-la em poucas horas ou num dia. Okay? Avançando, pronto. E aqui comparando, por exemplo, em 2 datasets, isto são 2 datasets públicos, comparando o que nós chamamos o Feature-Based Machine Learning contra o Deep Learning, ou seja, o mais clássico e as redes neuronais, e nós vemos mesmo que para estes datasets, em termos de resultados, a performance das convolucionais é significativamente melhor.
em todas as métricas, quer em accuracy geral, quer na precisão, a sensibilidade também aqui não está, e o F1. O F1, para quem não conhece, é uma medida que nos dá o equilíbrio entre a sensibilidade do algoritmo e a sua precisão. Ou seja, quão bem é que eu consigo reconhecer uma doença, por exemplo, e quão bem é que eu consigo, quão confiante é que eu sou quando digo que a pessoa não tem doença. Okay? O F1 dá-nos assim uma medida equilibrada que às vezes é muito mais interessante de olhar. Pronto. Se por um lado temos, usando uma SVM e usando, por exemplo, a área dos vasos e o número de microaneurismas, eu consigo ver aqui, ok, se calhar, quando aqui sem doença retinopatia diabética, geralmente o que temos é abaixo, temos menos microaneurismas e em termos de área dos vasos está mais ou menos concentrado para vasos mais curtos, né? Área menor. Portanto, conseguimos olhar para aqui e interpretar de alguma forma as variáveis, né? E quem diz SCMs, a dar precisão mais fácil ainda, etc. Portanto, as redes neuronais são caixas negras no sentido de nós não conseguimos interpretar o que se passa lá por dentro, mas existem agora técnicas de explainable AI, ou de inteligência artificial explicável, que tentam colmatar estas deficiências. Então, uma destas coisas são os mapas de ativação das redes convolucionais. Nós conseguimos, olhando para as diferentes camadas, ver quais são as zonas da imagem que ativam mais os neurónios. Com isto, eu consigo perceber que zonas é que a rede olhou para tomar certa decisão. Pronto, e resulta aqui em mapas de calor deste tipo, em que as zonas, quanto mais vermelho escuro for, mais atenção a rede teve naquela zona. Olha, aqui vou só mostrar 2 exemplos. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo em que não há doença de retinopatia, e aqui a atenção está mais ou menos espalhada em toda esta zona, assim, sem grandes focos. Se formos para aqui para uma doença severa, para ele classificar como doença severa, ele focou-se muito mais nestes 4 pontos. E se nós olharmos para estas regiões, e nós mostramos de facto isto a médicos oftalmologistas, eles de facto disseram que a rede, nos casos que nós mostramos, a maior parte, a rede acertou, porque acertou, ok, de facto tinha aqui vasos mais constritos, de facto tinha aqui microaneurismas. Pronto, isto bate certo às vezes com a forma, podia não bater, ou seja, um caso engraçado, precisamente também com a ImageNet, e foi até um Instituto Fraunhofer na Alemanha que encontrou, que eles aplicaram este tipo de técnicas aos modelos que ganhavam as competições. E, por exemplo, um dos exemplos engraçados que encontraram foi na classe dos cavalos. Ou seja, ele acertava bastante na classe dos cavalos, mas depois os mapas que eles foram ver apontavam todos para uma zona da imagem que não tinha o cavalo. Eles foram ver e todos os dados do cavalo daquele dataset tinham uma marca d'água da fotografia específica. Então o modelo aprendeu, foi a olhar para a marca d'água e associá-la a cavalo, do que olhar para o próprio cavalo. Okay? Portanto, isso às vezes é bom até para fazer debug da própria imagem, da próprio modelo, para ver se está a aprender de forma correta. Okay? Pronto. Outro resultado também achei interessante trazer, isto foi uma tese que nós fizemos no ano passado, que até é que supervisionei, em que nós queríamos usar as GANs, as tais adversariais de uma contra a outra, para tentar melhorar a qualidade da imagem. Porque às vezes estas imagens têm muitos artefactos e os próprios médicos não conseguem utilizar. Isto também diminui a capacidade dos modelos aprendidos. Então, o que nós tentamos fazer foi, com imagens de alta qualidade e de baixa qualidade, tentar que houvesse uma transformação com aquelas cycle guns que transformavam cavalos em zebras e zebras em cavalos, nós conseguíssemos transformar imagens de baixa qualidade em melhor qualidade. E conseguimos, de facto. Eu aqui trouxe alguns exemplos, por exemplo, aqui sobreexposição, em que estas imagens ficavam com estes brilhos na volta, nós conseguimos melhorar, sem degradar a informação mais importante. Por exemplo, aqui também conseguimos fazê-lo. Aqui, se calhar, tínhamos zonas escuras e com cortes que nós conseguimos fechar. Portanto, nós conseguimos também, isto foi só uma tese de mestrado, mas mostra o potencial deste tipo de redes para este tipo de problemas. Okay? Pronto. Falando um bocadinho do outro problema que tinha trazido na área de dermatologia, aqui também a ideia é ter um rastreio mais eficaz. Nós sabemos que o cancro de pele, e aqui mais em Portugal, é um dos cancros mais representativos e nós não temos
o número de dermatologistas que seriam necessários para ter uma detecção e prevenção precoces. E então nós temos trabalhado há vários anos nesta parte de detecção de problemas de pele. Então o que nós queríamos fazer era um rastreio móvel, com uma aplicação de smartphone. Nós começamos também a fazer um desenvolvimento de algoritmos usando abordagens mais clássicas de machine learning e de extração de variáveis, por exemplo, ter aqui avaliação de variação de cor, qual é a irregularidade das bordas, se o sinal ou se a lesão é assimétrica. Nós conseguimos medir isto mais ou menos de forma manual, ok? Manual, automática, mas de forma definida manualmente. Depois, isto André, desculpa, permite... antes de avançar, tens aqui alguém que levantou a mão, não sei se preferes terminar ou responder agora. Ok, se for sobre isto, pode já colocar a pergunta. Sim, André, obrigado pela belíssima apresentação. A minha questão é, vi aí a apresentação anterior em que tem um smartphone e a pessoa faz uma foto no que diz respeito à dermatologia. A minha preocupação é qual é o perigo disto, por exemplo, de um indivíduo, com base nessa tecnologia, fazer foto e depois automedicar-se. Sim, ok. A ideia é que quem vai dar o diagnóstico, nós não vamos dar diagnóstico ao paciente automaticamente. A ideia é que o paciente pode adquirir até em casa, se for o caso, para monitorizar a evolução do sinal, mas a imagem vai parar, ou seja, nós damos o suporte ao médico, e o médico é que dá o diagnóstico ao paciente. Portanto, a decisão é sempre do médico. E, portanto, esse problema da automedicação é o problema que já há hoje, né? Quando o médico faz uma teleconsulta e lhe diz que ele deve vir ao hospital para ver melhor, ou fazer uma biópsia, etc., o risco de ele se automedicar é o mesmo que existe hoje. Porque a aplicação não vai dizer na hora, você tem 70% de hipótese disto ser melanoma. Okay? O que nós dizemos é ao médico qual é a nossa previsão do modelo. O médico decide, é uma decisão crítica, portanto, a última palavra é sempre do médico e nós temos algum suporte. Mas uma das coisas principais aqui nesta fase do projeto é a aquisição da imagem. Ou seja, nós só permitimos a aquisição se a imagem estiver focada e estiver a detectar uma lesão. Ou seja, ela pode estar focada, ok, ali está a ver no foco, mas não detecta a lesão, e ele aqui vai estar focada e com a lesão e ele adquire automaticamente. E depois esta imagem, com boa qualidade, é enviada para o médico e para o modelo de detecção, por exemplo. Okay? Não sei se respondi à pergunta. Okay, vou continuar então. Pronto. Então, depois, uma das ideias era segmentar as lesões da pele, usando aqui imagens macroscópicas, só que o problema é que os datasets que estão públicos e available são recolhidos com este dermoscópico, que é uma máquina, por exemplo, os médicos de família quase ninguém usa. Portanto, isto são um dispositivo que dá para ver estruturas, tem ali uma reguinha, dá para ver, tem aqui alguns artefactos, a imagem parece muito mais achatada, com aquele brilho típico, e nós queremos, com o mobile, chegar a este tipo em que existe há um reflexo de superfície, mas ao mesmo tempo existe esta percepção mais de profundidade, e nós temos esta dificuldade. Então, uma ideia que nós tivemos também de uma tese, que usava Cycle Guns, era de enriquecer os datasets, que é uma forma também de melhorar os resultados, aprendendo a transformar os datasets de dermoscopia para macroscopia. E tivemos bons resultados. Estes são resultados da tese, que nós vemos mesmo a diferença e como é que ele introduz aqui este brilho, a noção de profundidade e de cor, que depois permite-nos melhorar os resultados dos nossos algoritmos. Por exemplo, isto é só para termos uma noção de que os resultados de segmentação da própria lesão melhoraram quando nós enriquecemos o dataset com estes dados artificiais. Okay? Também nos mostra este poder de augmentation sintética. Pronto. Depois estamos a fazer também uma forma de enriquecer os dados com não só estes tipos de imagens, mas também a idade do paciente, o género, o fototipo, nós sabemos que influencia a decisão dos médicos, e para ver, por exemplo, lá está, 86% de melanoma, 7% para outra doença, mas isto só apresentamos aos médicos e não ao paciente.
Pronto, e nós fizemos um outro dataset, enriquecíamos com mais dados e conseguimos melhores resultados com especificidade mais altas. Esse ainda é um problema que ainda tem sensibilidade bastante reduzida, aqui um pouco acima dos 60%. Atualmente, nós estamos também a trabalhar na priorização dos casos de dermatologia, ou seja, se o médico de família geral tem lá alguns dados, algumas imagens, nós queremos saber quais são os mais prioritários para atender numa consulta presencial. Nós temos feito agora, em cima com o Covid, muitas teleconsultas e queremos perceber prioridade, quais são aquelas que devem ser mesmo presenciais. E nós estamos a trabalhar com uma rede neuronais também como combinar isto para dar uma prioridade ao caso. Estamos a trabalhar isto de formas diferentes. Pronto, e assim termino agora a minha apresentação, ainda ficamos com alguns minutos para discussão. Pronto, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, André. Assim passamos a palavra à plateia. Tem alguém que quer aqui deixar uma recomendação, fazer uma questão, esclarecimento? Estejam à vontade. Ok. Temos já uma mão levantada, que é do Filarmino ali. Por favor, esteja à vontade. Alô, boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar pela apresentação, foi muito boa, deu para ter uma noção mais abrangente da questão do deep learning e esses métodos de inteligência artificial no geral. Minha questão é em relação, partilhou aqui um dos projetos que esteve a trabalhar, especificamente na questão do glaucoma. Chamou-me a atenção porque eu tenho uma estudante que estamos a trabalhar juntos num trabalho de coordenação de curso e a intenção dela é mesmo trabalhar neste caso, estávamos a pensar em trabalhar ou com glaucoma ou com a catarata, né? E no processo de encontrar dados para desenvolver modelos para detenção, neste caso, né? Numa fase inicial da doença, tivemos dificuldades de encontrar assim um dataset significativo. Então, a minha questão os dados que vocês têm usado para treinar os modelos são disponíveis publicamente ou são dados mais privados e não Pronto, eu não tenho trabalhado ainda com o glaucoma, embora tenha colaborado numa das coisas que está a ser aplicada, mas eu tenho ideia que alguns datasets têm anotações de várias doenças e indivíduos saudáveis, incluindo a retinopatia diabética, e existem outros que são apenas de glaucoma. Mas eu tenho a ideia que são públicos. Portanto, se depois me conseguirem enviar um e-mail para depois responder com alguns links que consiga pedir aqui, entretanto, depois força. E eu assim depois passo alguns links daqueles que forem públicos. Porque eu acho que existem alguns. Eu acho que alguns daqueles que nós treinamos no nosso modelo de glaucoma são públicos, sim. Muito obrigado. Depois envio um e-mail. Ok, fica aguardado então. Sim, eu tenho o e-mail do André, depois eu partilho consigo, Filarmino. Okay. Eu também pus aqui na apresentação. Ok, espetáculo. Mais alguém quer esclarecer alguma coisa? Dúvidas? Espero que não tenha passado agora tudo pelo Forget Gate. Alguma questão? Se faz favor. Plateia. Eu tenho mais uma questão, desculpa, só para... Sim, vai em frente. Na questão das redes neuronais, aquelas tradicionais, né? Não deep learning, no processo de future engineering, né? Tentamos encontrar quais são as melhores características e como é que nós vamos desenhar as camadas. Eu gostaria de saber qual era a melhor abordagem para definir, por exemplo, quantas camadas
por exemplo, a nossa rede neuronal devia ter e qual é a abordagem mais correta a seguir. Ok, pronto. Há quem diga que o treino das redes neuronais ainda é uma arte. Ou seja, agora é muito mais fácil, mas ainda existe, ou seja, uma das formas mais recomendadas é começar com um dado número de camadas e depois ver e guardar sempre um conjunto de treino, validação e teste. E nós olhamos para o treino e validação e ver se faz o chamado overfitting. Ou seja, se ele começar a continuar a descer no treino, começar a subir o erro ou a loss na validação, se eles começarem a afastar, quer dizer que está a fazer overfitting. E assim, o modelo pode estar muito complexo e então ele está a tentar preencher todos os pesos a memorizar o dataset de treino, e então se calhar aí podemos diminuir o número de camadas ou o número de parâmetros, ou então vai haver, a performance não é muito boa ainda, ou seja, se calhar ele continuam os dois mais ou menos a acompanhar, mas a performance não é muito boa. Portanto, isso permite-nos subir um bocadinho o número de camadas, ou seja, tornar um modelo mais complexo, e se calhar é este equilíbrio, esta troca que nós temos que fazer, mas é sempre, para isto é sempre melhor olhar para os resultados de um conjunto de validação. Por isso é que geralmente usa-se treino, validação e teste. Ou seja, validação para escolher o número de camadas, o tamanho do kernel, do filtro, que falei há bocado, a inicialização dos pesos, a própria arquitetura. Depois o conjunto de teste será para reportar no final aquilo que vocês esperam que o modelo se comporte em dados novos. Okay? Não sei se ajudou. Sim. Sim. Mais alguma questão? Talvez, desculpa a insistência. Não. Queria tocar um tópico que não foi abordado na apresentação, mas queria acolher também a sua opinião em relação, que é a questão do aprendizado reforçado, né? Reinforcement learning. Parece que há pouco tempo saiu um paper que dizia que o reward de tudo que precisa no processo de treinamento, mas eu gostaria de saber por que o reinforcement learning, na sua opinião, não tem sido a opção para muitos, por exemplo, tarefas como visão computacional ou mesmo para tarefas como tradução, machine translation. Ok, pronto. É uma excelente pergunta, porque eu até não incluí, para já, porque é 1h30, né? Não consigo falar tudo, e o reinforcement learning não tem que ser deep, ou seja, hoje em dia o moderno é o deep reinforcement learning, que usa redes de deep learning para fazer a tarefa, mas eu diria que nós temos grandes resultados, por exemplo, em tarefas que são parecidas com jogos, ou jogos em si, por exemplo, o AlphaGo, e até uma questão de debate foi feita com recurso a reinforcement learning, em que eles meteram numa primeira fase do AlphaGo, ele treinava aprendendo com jogadas humanas, e ele ia vendo o que é que funcionava e o que é que não funcionava. E depois, na segunda fase, o AlphaZero, ele não aprendeu com humanos, ele aprendeu só a jogar sozinho com as outras pontuações que obtinha. Okay? E isso era puramente reinforcement learning. Mas a ideia é que nós temos que saber o conjunto de ações, temos que saber o ambiente, saber que consequências é que uma ação tem, e depois saber a reward. E às vezes é muito difícil ter as três componentes que são necessárias para o reinforcement learning. Às vezes nós sabemos que ações é que pode tomar o agente, mas não sabemos a reward. Às vezes sabemos a reward, mas não conhecemos as consequências das ações no ambiente. E, portanto, esta dificuldade é que impede o uso massificado do reinforcement learning em outras aplicações. Já existem bastantes trabalhos mais recentes, várias famílias de reinforcement learning, que podem ser model free, model based, em que já temos algum relaxamento. A reward já não é tão necessária, porque já começam a usar a própria curiosidade como recompensa,
por exemplo, num jogo do Super Mario, nós temos algumas recompensas, temos as moedinhas que ele ia avançando, mas depois há jogos em que a recompensa só vem no fim, né? Ou consegue passar o nível ou não consegue. Às vezes era muito difícil mapear. E então a própria curiosidade ou exploração também é tida como uma recompensa. Mas existem técnicas que estão a ser introduzidas para colmatar algumas delimitações, mas o que é facto é que ainda não estamos num ponto em que é fácil olhar para um novo problema de tradução de texto, de visão computacional e dizer, ok, eu consigo transformar isto num conjunto de ações, consigo transformar isto num reward, consigo transformar isto num ambiente. Às vezes é o problema de mapear o problema. Okay? Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, Filarmino. Mais alguma questão? Plateia? Sim, gostava de deixar uma aqui. Sim, boa. Força. Ok. Primeiro, parabenizar a apresentação e, sendo essa a minha primeira intervenção, ou apresentar também, ou como é que parabenizar a iniciativa e reconhecer o quão ela está a ser produtiva. No entanto, apesar de eu não ter conseguido acompanhar toda a apresentação por causa de problemas de conexão a partir do local onde estou, tenho uma dúvida que, sei lá, uma pessoa com experiência, e vou aproveitar essa oportunidade para colocar, que poderia me esclarecer. Para uma pessoa que está, para alguém que é novato nessas matérias todas, está a começar a praticar com primeiros projetos e primeiros tutoriais, uma das dificuldades sempre existe, mesmo pensando como é que seria, qual seria o desafio para a representação de conhecimento ou representação da informação. Porque pensando numa base de dados até é simples, pensando numa tabela de Excel parece simples, mas quando já se trata de informações mais um pouco assim avançadas, estamos a falar de imagens nem tanto, mas vídeo, áudio. Então, para quem, como é que é, por experiência própria, qual é o desafio? Como é que é o desafio para chegar a esse nível de tentar representar a informação que está no nível desse tipo de mídias ou esse tipo de informação, vídeo, áudio em particular? Pronto, obrigado pela pergunta, também é muito interessante. De facto, uma coisa que eu posso já dizer, para quem está a entrar, e para quem já está vai reconhecer, mas para quem está a entrar é que cerca de 80% do tempo e do esforço num projeto de IA e de dados é passado a processar a informação, ou seja, a limpar dados, a conhecer os dados, a transformar os dados, a mastigá-los para servirem de entrada para os modelos. Depois os 20% é que é fazer um twink aqui no modelo, treinar, ver o que é que passa, escolher a arquitetura. O grosso do trabalho é mesmo isto, de olhar para a informação, perceber como é que ela encaixa e o que é que se tem que fazer para limpá-la e transformá-la. Okay? Portanto, aqui para não iludir quem esteja à espera, que o trabalho é sempre fazer um modelo, e vou discutir um bocadinho na parte do tutorial mais prático, mas olhando para diferentes tipos de dados, existem diferentes tipos de redes. Ou seja, uma das coisas, nós falamos, as convolucionais que eu apresentei eram sempre 2D, ou seja, eram matrizes, nós olhamos embora tenham 3 canais, sempre olhamos para uma figura 2D. Um vídeo não é mais do que uma sequência de imagens, não é? Uma frame rate qualquer, mas, por exemplo, a 30 frames por segundo, e então um dos modelos que se criou, e que no início até não teve muito sucesso por causa da parte computacional, mas agora já começa, são os convolucionais 3D. Ou seja, eu, em vez de fazer um filtro 2D, uma lupa 2D que passa sobre a imagem, se calhar passo uma lupa 3D que passa sobre a imagem e num conjunto de frames. Okay? Já existem alguns modelos nesse sentido. Por outro lado, por exemplo, no áudio, o áudio não deixa de ser um sinal, não é? Nós podemos processar o sinal, extrair qualquer coisa, mas é um sinal. E como tal, a maior parte dos modelos que nós utilizamos, por exemplo, nós estamos também a usar áudio para fazer diagnóstico de Covid. E nós temos utilizado LSTMs, as redes recorrentes, que tem uma sequência, nós podemos usar sequências de janelas de sinal, extrair features, e a rede aprende a extrair features de cada zona do sinal. Okay? Portanto, diferentes modalidades de texto, de dados,
requerem diferentes arquiteturas ou combinações dos neurónios em diferentes modelos. Portanto, outra forma que eu não falei muito foi os dados tabulares. Nós falamos de base de dados, quando chegamos ali de dados de clientes, etc. Aí é onde eu acho que ainda o Deep Learning, por não serem dados muito estruturados, eu ainda não vi, salvo algumas transformações, o Deep Learning ultrapassar muitas técnicas clássicas em dados tabulares. O que acontece é que nós conseguimos, às vezes, com o Deep Learning, extrair de forma automática representações a partir desses dados tabulares. Ou seja, eu consigo aprender, por exemplo, que certas características de utilização de um website ou de cliques consigo trazer para um espaço latente, com aqueles autoencoders, por exemplo, e aí se calhar conseguem melhor performance do que técnicas clássicas. Mas geralmente técnicas mais clássicas portam-se muito bem com dados tabulares. Não sei se ajudei um bocadinho a pensar de outra forma. Ajudou muito, sim. Obrigado. Temos só 4 minutos. Alguém quer dizer alguma coisa? Para fecharmos a sessão, para descansar, para depois virmos para as práticas. Temos a hands-on TensorFlow com o professor, com o André. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu recebi uma mensagem, se ninguém quer dizer mais nada, recebi uma mensagem que alguém que está a conduzir agora e diz que não consegue descrever no YouTube. É que ele diz assim: eu sou into Artificial Neural Networks. Até que ponto é que as redes neurais ainda são utilizáveis? Vocês na conferência já estão a falar de Deep Learning. Até que ponto é que eu posso continuar a acreditar nas redes neurais, aquelas clássicas? Será que eu ainda uso ou deixo de usá-las e começo a olhar para as novas abordagens? Deep Learning, usando os outros métodos, foi assim que ele disse. Professor, o André tem alguma coisa a recomendar ao Pedro? Sim. Porque eu suponho que as redes neurais clássicas sejam o multilayer perceptron, ou seja, o perceptron multilayer. E isso não é mais do que um precursor das redes neurais, das Deep Learning. E todas as plataformas, e vamos ver no TensorFlow, uma das coisas que eu vou lá implementar é um MLP. Ou seja, nós investindo no Deep Learning vai ter as ferramentas suficientes para desenhar uma rede que é simples o suficiente para um dado problema. Às vezes não é simples. A decisão depois é ver com o número de camadas e parâmetros que vai ser necessário para modelar o tal problema, mas pronto, se calhar vai deixar de usar aquela plataforma que usava para ter aquelas redes simples. Passa-se a usar TensorFlow ou PyTorch, mas não vai deixar de poder utilizar redes. Nós chamamos de Deep Learning, mas se tiver uma camada, é um NLP. Eu acho que sim, acho que ficou a ideia. Ok, eu acho que já posso fechar aqui a sessão. Deixo o André descansar um bocado, porque ele depois tem mais 1h30 para andar conosco nesta coisa do TensorFlow. E eu acho que também não vou pedir à plateia para fazer mais perguntas. Então, André, muito obrigado pela riquíssima apresentação. Obrigado. E esperamos por si daqui a 30 minutos na mesma linha. Muito, muito obrigado. 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 Passa.